territoriais eram derivadas de uma questão, de um fundamento baseado na contiguidade territorial. Esse é o caso da Argentina e do Chile. Outros países têm como fundamento a questão da conquista da Antártica. É o caso da Austrália, da França, da Noruega, do Reino Unido. E tem alguns outros países também que sempre tiveram muito interesse de exploração econômica e estratégica e científica na Antártica, que, no caso, os Estados Unidos e a União Soviética, depois foi sucedida pela Rússia. Então, tudo isso começou a desenvolver até a década de 40, 50, e, finalmente, foi estabelecido um conjunto de normas e convenções para proteção e uso sustentável dos recursos naturais. E isso acabou culminando já na década de 50, 60, num regime centrado na cooperação científica e proteção ambiental. E note-se que a proteção ambiental no Tratado da Antártica é fundamental, é um eixo balizador do desenvolvimento do sistema. Então, aqui nós temos uma breve linha do tempo sobre o Tratado da Antártida. Brevemente, aqui, para mencionar, o Tratado nasceu em 1959, a partir de todas essas preocupações territorialistas dos países envolvidos. Houve também uma preocupação cada vez mais acentuada naquela época, calcada aí no ambiente de Guerra Fria, de que a Antártica seria um continente interessante para pesquisa e um continente interessante também para o desenvolvimento de projetos estratégicos. Então, a Conferência de Washington de 1959 selou um pouco esses interesses e criou uma espécie de congelamento das pretensões territorialistas dos países envolvidos. E os países não territorialistas, como no caso do Brasil e outros, tiveram também muito interesse no desenvolvimento desse sistema, porque tiveram livre acesso à Antártida para pesquisa e desenvolvimento. Existem outros... o sistema do Tratado da Antártida não é composto somente do Tratado da Antártida em si. Ele é composto também de outros elementos, como a Convenção para a Conservação das Focas Antárticas e a Convenção para a Conservação dos Recursos Marinhos Vivos Antárticos. Essas duas convenções são calcadas em termos bem específicos. No caso das focas antárticas, cujo objeto eram a caça às focas, que chegaram a ser ameaçadas de extinção na época, se iniciou todo um processo para a criação de um instrumento que pudesse conservar esses recursos. E a Camelar nasceu de uma preocupação dos países na pesca do crio, que vocês todos sabem, que é a base da sustentação da vida marinha naquela região. Também foi negociado, na década de 80, década de 70, década de 80, começou a ser aventada a possibilidade de se chegar a um acordo sobre exploração de recursos minerais na Antártica. Isso foi uma coisa que já vinha nascendo na década de 60, foi bastante explorado na década de 70, e chegou a ser assinado em 1988 esse acordo, que é sobre exploração de recursos minerais. Só que, por uma série de acontecimentos, um deles, em relação a esse acordo, foi a questão do desenvolvimento da preocupação ambiental em relação à Antártica, foi também a questão de que dois países que estavam muito interessados na criação desse sistema acabaram pulando fora, acabaram deixando de ter interesse, que era a Austrália e França. E enfim, esse acordo acabou não sendo levado para frente e acabou gerando o princípio da negociação do Protocolo de Madrid, que traz toda a proteção ambiental à Antártica e cria na Antártica uma zona livre de pesquisa e de proteção. E o Protocolo de Madrid, para frente,
o Protocolo de Madrid, ele cria um mecanismo de revisão, assim como existe no Tratado da Antártida, um mecanismo de revisão. O mecanismo de revisão é que, contados 50 anos a partir de 1998, quando entrou em vigor o Protocolo de Madrid, poderá haver essa revisão do protocolo e poderá a moratória à exploração mineral que foi instituída pelo Protocolo de Madrid poderá ser revista. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar no futuro. Então, esse é o Tratado da Antártida, foi em 1959, nasceu aí de preocupações territorialistas e também preocupações científicas em relação, da comunidade internacional para o desenvolvimento de uma zona para pesquisa científica. Esses artigos aí são os artigos basilares do tratado, e eu gostaria de destacar o artigo 4º, que congela as reivindicações territoriais, que esse é o eixo fundamental do Tratado da Antártica, que possibilitou um consenso da comunidade internacional em relação à utilização da Antártida. Existe também o artigo 12, é o mecanismo de revisão. Isso é importante porque o artigo 12 ele estabeleceu que, a partir de... depois de 30 anos do tratado, ele poderia ser revisto. Isso foi em 1991. Ele entrou em vigor em 61. Em 1991, existia essa possibilidade de revisão, né, do tratado. Qualquer membro consultivo do Tratado da Antártida poderia solicitar a realização de uma reunião do ATCM especial para revisar o Tratado da Antártida. Só que até o momento isso nunca aconteceu. Isso nunca foi revisado. Nunca houve interesse de nenhum país de avocar esse artigo. Os países territorialistas não têm interesse, porque hoje em dia eles estão em absoluta minoria no Tratado da Antártida. Quando o Tratado da Antártida foi criado, eles eram maioria. Hoje eles são absoluta minoria. E nessa reunião especial para revisar o Tratado da Antártida, o processo decisório seria tomado por maioria, não seria por consenso. Então eles não têm interesse também. E os países que não são territorialistas, como no caso do Brasil, também não interessa revisar o Tratado da Antártida, pois nós temos, todos eles têm franco acesso à Antártida para pesquisa. Enfim, o Tratado da Antártida evoluiu ao longo dos anos, né? Ele cria, vocês todos sabem, são 3 categorias: os membros consultivos, os não consultivos e os membros originais que instituíram o Tratado da Antártida, que eram 12. Hoje em dia, nós temos um sistema bastante bem organizado, que instituiu um verdadeiro regime de gestão do continente antártico. Nós temos as reuniões do Tratado da Antártida, são tomadas por meio das ATCMs, são realizadas anualmente. Em 2004, foi criado um secretariado em Buenos Aires que deu maior institucionalização ao acordo. A questão do meio ambiente foi uma questão que permeou toda a criação e desenvolvimento do Tratado da Antártida. Ele começou, já em 59 já existia a preocupação ambiental em relação à Antártida. Na década de 60 isso foi bastante desenvolvido. Em 64 foram criadas as chamadas Agreed Measures, que eram medidas de conservação ambiental. E desde 59 até hoje nós podemos verificar que a grande maioria das decisões e recomendações das ATCMs são calcadas em medidas que têm como fundo o tema ambiental. Bom, aí, enfim, o tratado evoluiu. Em 1960 e 80 foram criadas essas 2 outras convenções. Nos anos 80 houve essa negociação do acordo sobre a exploração mineral na Antártida. Foram 6 anos de negociação. Acabou sendo vetada pela França e pela Austrália. E também houve um lobby muito grande de ONGs ambientalistas. No caso, a ASOC teve um papel importante.
para que se evitasse com que a Antártida se tornasse uma área que tivesse exploração mineral e pudesse haver desastres ambientais. E nós estávamos na época também da questão da exploração de petróleo, daquele derramamento que houve no Alasca de um navio petroleiro. Enfim, nós estávamos aí com uma agenda internacional carregada dessa preocupação ambiental muito forte. E, finalmente, em 1991, deu-se origem ao Protocolo de Madrid, que criou, finalmente, instituiu o continente antártico como uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. E proibiu, esse é o ponto fulcral do Protocolo de Madrid, que foi a moratória para a extração mineral. O Protocolo de Madrid ele tem vários anexos, criou um verdadeiro regime ambiental no continente antártico, questões em relação às áreas protegidas, impacto ambiental, e afastou o temor da revisão do regime. E afastou o temor da revisão do regime e consagrou a questão ambiental como o princípio orientador das atividades humanas ao sul do paralelo 60. Então, esse aqui é atualmente a estrutura da Antártida. Nós temos o tratado em si, nós temos a Convenção da Proteção das Focas, nós temos a Convenção da Proteção dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, a Convenção que não entrou em vigor sobre exploração mineral, o Protocolo de Madrid, os seus anexos, e ali embaixo temos esses órgãos auxiliares da ATCM para tomada de decisão. E aí onde eu queria chegar o tratado vai expirar, nós iremos chegar a uma situação em que o tratado vai deixar de existir. Na minha opinião, isso não vai acontecer. Não aconteceu em 91. Não existe nenhum motivo para que os países participantes do tratado arrogasse e utilizasse o artigo 12, 2A para solicitar uma nova reunião especial e para que o tratado fosse revisado. 27 anos se passaram e nenhum país jamais levantou a possibilidade de revisão. E nós entendemos que isso é um grande indicativo de que o regime simplesmente funciona. O regime da Antártida simplesmente funciona. E que sua revisão não interessa a nenhum país, seja territorialista, seja não territorialista. O Protocolo de Madrid criou essa moratória à exploração dos recursos minerais até 2048. Existe um mecanismo de revisão também no Protocolo de Madrid, que é muito parecido com o Tratado da Antártida em si, que é em relação a possibilidade, depois de 50 anos da entrada de vigor do Protocolo de Madrid, que entrou em vigor em 1998, que algum país venha a utilizar esse artigo para chamar uma nova conferência e discutir o mecanismo do Protocolo de Madrid, com a possibilidade de que um novo acordo sobre exploração mineral na Antártida pudesse ser discutido. Pode ser que isso venha a acontecer. A gente nunca sabe qual vai ser o futuro, mas o que a gente pode concluir, baseado nas experiências anteriores, é que o Tratado da Antártida tem soluções endógenas muito interessantes. Isso aconteceu em 91. Isso certamente vai acontecer em 2048. Mesmo se alguns países tenham muito interesse em discutir uma conferência sobre uma convenção sobre exploração mineral, o que o Protocolo de Madrid exige é que o texto dessa nova convenção já esteja pronto antes do início de uma conferência de revisão. Isso significa que esses 50 anos de Protocolo de Madrid e de todas as suas resoluções normativas ambientais devem ser levados em conta numa eventual revisão e numa eventual discussão de um novo acordo. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção.
Dando continuidade ao painel introdutório, Brasil na Antártica, os próximos 30 anos, convidamos à frente o contra-almirante Sérgio Gago Guida. Senhores, bom dia. É um prazer estar falando aqui para essa seleta plateia. É muito difícil falar aqui, porque é pregar para convertidos. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça, quando eu fui fazer a palestra, era tentar achar alguns assuntos, algumas coisas que fossem novidade para essa plateia, que já conhece bastante o Tratado Antártico. Agradecer aí a palestra do secretário Leonardo, que eu acho que facilitou muito o meu trabalho, que basicamente começa com a propaganda da CIRM, tá? Que eu acho que tem muito a ver com o Tratado Antártico propriamente dito. A CIRM ela é baseada na palavra consenso, são 16 órgãos que se sentam a uma mesa e que saem com soluções de consenso, exatamente igual ao Tratado Antártico. Então, a gente considera que, acima de tudo, a CIRM, que foi criada em 74, mas que recebeu o Tratado Antártico como apêndice em 1982, é o modo brasileiro de se fazer o trabalho antártico, juntando a pesquisa e o ambientalismo, que são fundamentais dentro do concerto do Tratado Antártico, como o secretário Leonardo falou. A gente tem uma expectativa, quando a gente fala em Antártica 2048, a gente tem um temor de revisão do Tratado Antártico. Mas todas as pessoas, e eu tive a oportunidade de ir a uma reunião da TCM, o que a gente sente é exatamente um clima de continuidade desse sistema do Tratado Antártico, que funciona muito bem. Então, é essa a nossa expectativa para o 2048, e dentro do nosso modo de agir, eu acho que o Brasil ele trabalha muito bem, porque ele já trabalha com soluções de consenso para levar as posições para o Tratado Antártico. Então, acima de tudo, trabalhar dentro dessa estrutura da CIRM, eu acho que é bastante interessante. Mas a CIRM, é claro que ela não é só isso, ela é o PROANTAR, que está ali, e a gente tenta colocar essa figura do iceberg justamente para mostrar o que é a CIRM. É o PROANTAR, que aparece, que é bonito, que todo mundo vê. E um monte de coisa que está embaixo d'água, 70% do iceberg, com também soluções de consenso, também com programas fundamentais, como, por exemplo, o ProArquipélago, que fez agora 20 anos, que tem 5 pesquisadores normalmente hoje lá, e esses pesquisadores lá na nossa estação do arquipélago de São Pedro e São Paulo garantem uma quantidade de mar territorial para o Brasil equivalente ao estado da Bahia. Então, acho que isso é fundamental a gente mostrar que há diversos outros programas subordinados ao PSRM e outro, tá, que é o LEPLAC, o Levantamento da Plataforma Continental, que, acima de tudo, garantiu uma parcela fundamental para o Brasil do pré-sal. Pré-sal, parcela dele está dentro da Zona Econômica Exclusiva e parcela dele está fora da Zona Econômica Exclusiva, está dentro do que nós chamamos de Plataforma Continental. Então, hoje, se nós discutirmos a exploração do pré-sal, eu acho que é graças a um trabalho que foi feito por esse colegiado, acima de tudo, não é um trabalho da Marinha, e eu quero deixar claro, isso é um trabalho de um colegiado, tá, que se reúne 3 vezes por ano, tá, e que tenta fazer com que essa governança do mar no Brasil seja um exemplo para diversas outras áreas. Nós vamos passar primeiro, tá, para curiosidade, um filmezinho sobre a situação hoje da nossa estação, de construção da nossa estação.
empresa CIEC, que está construindo nossa estação. A nossa estação hoje está na faixa de 2/7 da parte de obras civis concluídas. Nós chamamos a atenção bastante importância da construção das treliças, tanto do módulo oeste quanto do módulo leste. Isso é importante porque essa talvez seja a parte mais complicada das obras civis. A colocação dos containers posteriormente das envoltórias, ela é uma parte bem mais simples. Mas é bastante complicado nós gerenciarmos essa obra com cerca de 250 chineses no local. A nossa perspectiva de inauguração da estação é em março do próximo ano, e nós acreditamos que com mais um ano, a partir de março, nós conseguimos comissionar todos os equipamentos e tê-la pronta para a primeira invernada a partir do inverno de 2020, a partir de março de 2020. Agora eu gostaria de destacar alguns aspectos específicos do que a nossa estação está trazendo para o Brasil, né? A estação, eu sempre procuro dizer a frase que a estação também é ciência. Tá? Então, hoje nós estamos ganhando muito com a construção propriamente dita da estação. Tá? Primeiro, esse é um modelo da nossa estação e esse é um modelo da estação chinesa que a China está pretendendo construir na Ilha de Vitória. Como os senhores podem ver, até o naviozinho lá em cima é igual ao nosso. Né? Então, eu acho que é bom a gente saber que a gente conseguiu projetar por um escritório brasileiro, um design bonito, e esse design, depois de testado e construído por uma empresa chinesa, está sendo copiado pela China. Né? Isso aqui também é uma forma da gente construir. Primeiro, nós tivemos que fazer um mock-up para que fosse verificado toda a parte de convivência. Essa estação ela é oriunda da nossa estação Comandante Ferraz, né, bem distinta, mas oriunda. Ela nasceu com a ideia da estação Comandante Ferraz anterior, ela tinha cerca de 2.800 metros quadrados. O primeiro projeto foi a 3.300 e, graças à contribuição de todos os nossos pesquisadores, foram colocados 19 laboratórios e mais uma gama de outros, vamos dizer assim, termos de convivência, etc. e tal, esse envidraçamento, tudo isso foi pensado, como foi falado, numa casa para brasileiros, acima de tudo. A gente precisa dessa visão de fora, coisa que a gente não tinha. Nós ficávamos durante 6 meses, 7 meses presos, sem ver a luz do dia. Então, quem estiver lá vai poder olhar para uma vidraça e ver, pelo menos, lá fora um tempo bonito, um clima de sol de geladeira, né, com 48 graus Celsius negativos lá fora, mas é uma possibilidade. Né? Isso tudo foi pensado, foi primeiro construído um mock-up, tá? Para depois fazer uma pré-montagem na China. Essa construção é uma construção sui generis. Se faltar um parafuso, a gente não pode ir na W3 comprar. Então, a gente tem que montar tudo na China, desmontar, é um trabalho duplo, monta, desmonta, remonta lá, sob condições extremamente adversas. Tá? Hoje, como eu falei, nós temos 250, hoje não, mas em todo o verão, nós temos cerca de 250 trabalhadores chineses que trabalham com botas de meio quilo cada uma, que todos nós, quando vamos para a Antártica, usamos, mas de sol a sol, e o sol lá no verão antártico, nasce às 4 da manhã, se põe às 11, meia-noite. Tá? Então, eles trabalham sob regime chinês, de sol a sol, lá na Antártica. Tá? Quando podem. Isso aí, nós chamamos a atenção que a parte de obras civis,
ela é bastante interessante, né? Nós estamos trabalhando sobre um solo permafrost. A rocha está a 70 metros de profundidade. A gente não sabia disso. Quando o comandante Edson foi lá fazer a escolha do local, ele escolheu um local bonito, que tinha 2 lagos, que tinha diversas condições de sobrevivência. Mas, infelizmente, o comandante Edson não tinha condições de saber, naquela época, que a gente ia construir uma estação desse porte. Então, a gente teve que fazer um modelo brasileiro de construção. Todo mundo, nós temos, vamos dizer assim, forma de construir dentro desse tipo de solo no Brasil, mas a gente tem que levar isso daí, pedaço a pedaço, e montar dentro da Antártica. Então, essas sapatas, que são sapatas gigantescas, já que a gente não pode fazer uma construção estaqueada lá no local, em função da obra, vamos dizer assim, da rocha está muito profunda, então nós tivemos que fazer um modo brasileiro de construir. Então, são montadas essas cruzetas inicialmente, e todas as peças são colocadas em cima e depois fechada, para que nós tenhamos uma estrutura coerente e que a nossa estação não venha a afundar, como aconteceu com a estação que o almirante Okufuri falou. Nós já tivemos medições, diversas medições, uma das sapatas, essa sapata afundou e nós tivemos que fazer a correção. Então, todo esse trabalho é feito, uma escavação, uma preparação para o leito, uma regularização, tem uma chapa de base, a cruzeta, e são montadas as peças, uma em cima da outra, e sem envelopado, e o bloco é reaterrado. Então, todo esse trabalho de obra civil, isso é tecnologia para a gente, isso é tecnologia para o Brasil, tá? Esse é o reforço do bloco da fundação. Um dos blocos, ele afundou. Então, nós tivemos que macaquear esse bloco, subir, estaquear, para corrigir especificamente esse bloco. Tá? Monitoramento ambiental, Sandro, que participa aí disso com a gente, né? Tá? É um prazer ter o Sandro aqui. Eu acho que é importante, é um ganho também que o Brasil está tendo. Fazer uma obra daquele porte, como os senhores viram, aquele canteiro de obras difícil, com 250 pessoas, com cultura diferente, a gente manter o meio ambiente intacto é muito importante, principalmente dentro do Tratado Antártico. A gente chama a atenção que a gente só conseguiu essa rapidez da reconstrução da estação, porque era uma reconstrução, tá? Porque a gente se comprometeu a ter o menor impacto ambiental possível. E isso tem sido monitorado, o IBAMA tem feito uma auditoria fantástica, tá? E isso não é só ganho para a Antártica, isso é ganho para o Brasil. A partir do momento o IBAMA está se qualificando para fazer um monitoramento ambiental em qualquer parte do nosso país. Essas são fotos da montagem, como vocês puderam ver, isso aí é uma réplica do que já foi feito na China, né? E o que mais a gente pode chamar a atenção, que hoje o Brasil está ganhando, é integrar essas fontes renováveis de energia. Como foi falado pelo almirante Ilks, né, nós temos 3 fontes de energia para a estação. Cerca de 11% da energia da estação ela terá a contribuição de energias renováveis, energia limpa. Isso para o país é muito importante, porque o protocolo, o tratado, ele tem feito diversas reuniões e dentro do CEP tem sido exigido que as próximas estações façam um esforço, que as estações façam um esforço de renovação de energia, de adoção de fontes de energia limpa, e a gente sai na frente disso aí. Integrar isso é extremamente complicado. Tá? Trabalhar com fontes de energia que têm voltagens diferentes, que têm tensões diferentes, então são diversas retificações, elevações de tensões, etc. e tal, que são colocadas para que saia para um barramento, tá? Uma energia de 380. Tá? Isso aí, como eu falei, vamos dizer assim, uma possibilidade que nós ganhamos para pequenas cidades, para que em cidades que tenham essa facilidade, que tenham situações semelhantes à Antártica, como insolação alta, tá? Com possibilidade de ventos altos, principalmente no Nordeste, que a gente possa utilizar isso no futuro para o nosso país. Como eu falei com os senhores, uma das coisas mais importantes que o tratado ele tem buscado, tem
tentado fazer com que seja feita é a redução da emissão de consumo de CO2. Então, nós temos todo um gerenciamento para que se faça a redução da emissão de consumo de CO2 e que nós tenhamos um sistema também factível, tá? Esse sistema ele opera com baterias. Então, como nas nossas baterias de celulares, se a gente ficar carregando quando a bateria chegar a 90%, a 80%, a bateria perde vida. Então, esse gerenciamento para que a bateria seja consumida quase que na sua totalidade e depois seja iniciada a carga é também bastante importante para ampliar a vida das nossas baterias. Isso nós estamos fazendo obrigado, Paulo. Paulo já está me avisando que eu estou falando demais, né? Isso nós já estamos fazendo e isso nós pedimos aos chineses que tivessem uma participação de uma firma nacional, tá? Os chineses eles estão acostumados a trabalhar, fazer todo o processo sem uma transferência de tecnologia. Então, nós pedimos para que fosse incluída uma firma nacional para o gerenciamento desse consumo, para fazer o sistema de controle, não só da estação, como o sistema de gerenciamento de consumo, para que a gente aprenda a fazer isso. Tá? Em placa, nós sabemos fazer, vamos dizer assim, a parte de energia eólica nós podemos comprar ali, tá? Mas o gerenciamento é importante. Isso é que nós precisamos, isso é que nós temos que trazer de conhecimento para o nosso país, né? Esse também é um sistema fantástico, tá? É o sistema de cogeração de energia, também está ajudando a nós pouparmos energia e reduzirmos a emissão de CO2. Grande parcela do aquecimento da estação, ele será feito aproveitando o calor gerado pelos motores, seja ele o calor do ar que entra, o calor do próprio motor, dos fluidos de refrigeração do motor e o calor dos gases de descarga. Então, nós temos 3 trocadores de calor dentro do sistema para aproveitar todo o calor gerado em termos de energia. Isso, para a gente, também é fundamental, é uma coisa que a gente está apresentando para o mundo, né? Existe a teoria, existe o CHP, mas nós compramos um motor, temos um gerador, e o sistema, o CHP, foi construído pelos chineses. Chamando a atenção, tá? Das reduções das emissões, essa é a nossa expectativa. Os senhores podem ver que a gente tem uma expectativa de cerca de 330 mil litros de óleo diesel contra cerca de 600 mil litros de óleo diesel que nós gastaríamos se não usássemos esses sistemas de cogeração. Bem, entrando no aspecto, vamos dizer assim, um pouco mais operacional do sistema, a gente sempre mostra esse quadro, que eu acho que tenta resumir os interesses dos diversos países, do aspecto logístico, ou seja, tentar uma tradução logística, os interesses dos diversos países no Tratado Antártico. E a gente chama ali mais ou menos a posição do Brasil, né, que é o dinheiro que o Brasil coloca versus a quantidade de meios que nós temos, né, e a não existência de um navio específico, um navio quebra-gelo, né? Nós temos hoje o nosso Ari Rangel, a gente não vai falar do Maximiano, que é um navio relativamente novo, né? Mas o Ari Rangel ele tem uma necessidade urgente de reposição. Há cerca de 2 anos, nós ficamos com o Ari Rangel encravado no gelo, tentando apoiar um determinado projeto de pesquisa, tá? E nós acreditamos que a substituição desse navio deva incluir uma certa capacidade de quebra-gelo. Os nossos helicópteros, a Marinha, hoje, ela tem 3 helicópteros dedicados ao programa e que serão substituídos agora ao custo de cerca de 10 milhões. É dinheiro do orçamento da Marinha, não é da ação orçamentária que suporta o programa, é o dinheiro do orçamento da Marinha, que vai subsidiar essa compra dessas aeronaves. A gente chama a atenção que o Ari também não é um navio da Marinha, é um navio do programa. O Ari Rangel ele sai, assim como o Maximiano, ele sai, apoia o programa durante 6 meses, retorna, para num estaleiro, tá? Nós reparamos, tá? E ele sai de novo para o programa. Tá? Então, não são os navios da Marinha, são os navios do Programa Antártico. Tá? Os custos de manutenção são cerca de 30 milhões,
E essas são aquelas contas, basicamente, que o almirante Ilques apresentou no discurso dele. O custo anual do PROANTAR, em termos de despesas discricionárias, é cerca de 37 milhões, combustíveis que a Petrobras nos fornece, tá, por meio de um acordo, agora um acordo de fornecimento de combustíveis, mas mais adiante será um acordo que fornecerá em termos financeiros, e nós precisaremos comprar combustíveis baseado na cláusula de pesquisa e desenvolvimento da lei do óleo, tá? Em torno de 25 milhões, a nossa parceira, a empresa Oi, tem custo operacional de cerca de R$ 1.800.000, que não são repassados para o programa. Então, isso aí, anuais. Então, esse é o custo anual da logística do nosso PROANTAR. Em contrapartida, tá, quando nós fazemos a conta ao contrário, nós temos os 37 milhões das despesas discricionárias, 14 milhões recebidos do governo, por meio da nossa ação orçamentária, 2.300.000 das emendas parlamentares, que são fundamentais. Eu sempre falo aqui, para todos que eu converso, eu falo nos nossos voos parlamentares, eu sempre defendo, é o melhor investimento que a gente pode fazer. Um voo parlamentar, ele custa na faixa de R$ 100.000, e ele rende 2.306.000 de emendas parlamentares. Então, quando nós virmos um parlamentar lá, a gente tem que ver que é o melhor investimento que o programa pode fazer. Tá? Muito obrigado, agradeço a todos a oportunidade de poder falar. Solicitamos aos painelistas que ocupem um lugar à mesa. E também convidamos para esse momento o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UNB, professor Paulo Câmara, que será o mediador desse momento. Estamos sem som. Foi. Alô? Foi. Boa tarde a todos. Coube o privilégio de mediar esse primeiro painel. A gente está com o tempo um pouquinho atrasado, mas teríamos mais 20 minutos para perguntas. Então, as perguntas podem ser dirigidas diretamente aqui à mesa, ou para o secretário Leonardo, ou para o contra-almirante Guida. Temos perguntas da plateia? Comandante, por favor. Vitória Regia, comandante Rogério, tem uma pergunta. O microfone. Vamos? Boa tarde a todos. Comandante Rogério Silva, do Ministério da Defesa. A minha pergunta é mais direcionada ao secretário. Pela apresentação do senhor, também confirmada pelo almirante Guida, a gente não tem essa preocupação, não só o Brasil, como os demais países, né, com uma possível mudança em 2048 em função de interesses, seja dos países territorialistas ou outros. Mas como o senhor mesmo falou, não há uma garantia. E como a gente aprende na Marinha e aprendemos nas Forças Armadas, a gente sempre tem que estar pronto para o mau tempo. Então, essa é a minha pergunta, senhor secretário. Caso uma situação mude, o senhor falou de 1991, só que a gente tem, de 91 para cá, surgiram outros eventos que não tinham acontecido antes. Crises hídricas, evoluções, países que antes não tinham uma presença tão grande no cenário internacional e hoje tem, então o tabuleiro começou a mudar. Então, essa é a minha pergunta. Numa visão de futuro, caso os ventos mudem, a gente tem essa preparação para negociar, seja em qualquer uma das teorias de divisão da Antártica, a parte territorial quanto à presença do Brasil na Antártica,
Essa é a minha pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, daqui a algumas décadas, obviamente, que nós poderemos ter algum indício de que isso possa ocorrer. Claro que com desenvolvimento tecnológico e com essas novas possibilidades de exploração mineral na Antártica, pode existir interesses bem específicos em relação ao fim da moratória. Mas eu acredito que, assim, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da capacidade do regime de se autodefender, eu acho que isso vai ser difícil. Eu acho que vai ser difícil algum país, territorialista ou não, venha invocar esse artigo para que seja, enfim, criada uma nova conferência para se revisar. Como não aconteceu em 91, eu acho difícil acontecer em 2048. Mas, enfim, não há garantia. Como o senhor bem falou, não há garantia. Nós não temos nenhuma possibilidade de garantir que isso não aconteça. E nós temos que, sim, estar preparados para que isso possa acontecer. Eu acho que, sim, se o protocolo de Madrid solapar, cair, acabar, não necessariamente o Tratado da Antártida vai acabar. São duas coisas diferentes. O Protocolo de Madrid é um protocolo adicional ao Tratado da Antártida. O que ele estabeleceu é uma moratória à exploração mineral. O que teria que acontecer se negociar um acordo sobre exploração de recursos minerais na Antártida antes de 2048. Isso, enfim, o CRAMRA, né, que é o acordo que não deu certo, que não veio entrar em vigor, ele demorou 6, 7 anos para ser negociado. Então, obviamente, nós iremos ter indícios fortes de que alguns países têm interesse de reiniciar esse diálogo, esse debate. E nós temos que estar preparados para isso. Mas pelo fato de que o Protocolo de Madrid explicitamente estabelece que para que o protocolo, para que a moratória caia, tenha que existir anteriormente a negociação e um acordo já pronto sobre exploração dos recursos minerais. Então, isso aí é um mecanismo meio que estabelecer uma defesa, uma proteção do Protocolo de Madrid. Benedito, gosta de complementar? Gostaria. Rogério, a ideia que a gente tem acompanhando as ATCMs, e o secretário Leonardo talvez possa reforçar isso daí, é que o Tratado Antártico é mais ou menos a ONU que dá certo. Tá? Tem todas as particularidades das relações entre países, entre partes, mas, acima de tudo, todos os países, eles têm, todos os membros os membros consultivos, eles têm direito a voto e direito a veto, já que a maioria das decisões do tratado elas são tomadas por consenso, exceto essa possível revisão. Essa revisão ela seria tomada por maioria simples, está previsto no tratado. Então, a dificuldade de se construir essa maioria simples, ou mais, vamos dizer assim, a dificuldade de se prever a construção dessa maioria simples, já que dentre os membros partes, os membros consultivos, nós temos diversos pesos pesados do mundo, e a gente vê dentro das reuniões do tratado também as diversas dualidades das relações internacionais. A gente acredita que vamos dizer assim, a própria definição do tratado, as dificuldades que o tratado impõe à sua mudança prevaleçam. Bom, eu sou o professor Paulo Câmara, da Universidade de Brasília, sou apenas um moderador. Vou fazer aqui um comercial. Na minha apresentação vou falar um pouco mais sobre isso à tarde, não percam. Eu vou apresentar um ponto de vista, não necessariamente o meu, mas um contraponto, né, imaginando uma situação futura, onde os próximos 30 anos as coisas podem mudar. Nós temos colegas cientistas aqui, ontem à noite estava conversando, que tem pessoas que acreditam que num futuro, enfim, longo prazo, médio prazo, a Antártica pode ser, inclusive, o único lugar habitável do planeta, diante das mudanças eventuais que o clima possa vir a sofrer.
Então, eu tenho uma perspectiva um pouco mais nefasta, de que, em algum momento, os olhos vão se voltar para a Antártica. Em algum momento, talvez no futuro, eu certamente não estarei aqui, porque eu espero ainda morrer. Eu tenho esse direito, querem cortar minha aposentadoria, mas eu morrer eu ainda posso. Não estarei vivo para ver, mas acredito que em algum momento os olhos vão se voltar para a Antártica por os próprios, a questão da água, dos recursos naturais minerais que estão lá disponíveis para a humanidade. Então, é isso que a gente tem que pensar. Hoje, eu acho que concordo com o Almirante Guida, estive com ele na TCM e realmente funciona bem. Mas até quando vai funcionar bem, né? Até quando as coisas vão continuar no ritmo que estão? Aí, na tarde, né, vou fazer um terrorismo aí sobre isso, não perco, vai ser bastante interessante. Para a gente ganhar tempo, temos ainda algum tempinho para mais uma ou duas perguntas. Eu só peço que a pergunta seja feita rápida, para a gente também dar uma resposta rápida, para que a gente possa ir em frente. Professora Ana Flávia, Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, quer fazer uma pergunta. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, professor Paulo. Tentando ser bem breve. Pensando no futuro, e já com um gancho no que você acabou de dizer, a minha pergunta é a seguinte: em que medida o governo brasileiro, tanto Itamaraty quanto as Forças Armadas, chancelaria e quartéis, né, como a gente costuma simplificar, estão se preparando para uma mega tendência nas relações internacionais, que é a da privatização? Pensando em pesquisa, acabou de ser um estudo da equipe do Paul Blasiak, a BASF, sozinha, tem 47% das patentes relativas a sequenciamento genético dos recursos marinhos vivos, a BASF alemã. É mais do que todas as outras empresas juntas e mais do que todas as universidades e instituições públicas juntas. A China tem os maiores biobanks do mundo, tem pretensão de tê-lo daqui a 2 anos, pelo que eu entendi. E uma pesquisa e um planejamento para a Antártica de duplicar ou triplicar o orçamento dela em poucos anos, né? Enfim, há uma série de indícios. O último, é um artigo na Nature agora, que o financiamento da pesca ilegal e de várias atividades relativas ao mar são financiados por paraísos fiscais, né? Saiu faz uma semana, mais ou menos. Então, assim, a força do setor privado tem sido central nas relações internacionais. Não é diferente para a Antártica, já relembrando o que o professor Paulo disse. Então, minha pergunta é essa: em que medida, ou como o governo brasileiro, por vocês dois representados, está preparado para responder a esse desafio da privatização? Muito obrigado. Bem, Almirante. Eu vou começar aqui, talvez o Leonardo possa complementar, mas eu vou na mesma linha. O tratado, estamos falando em termos de Antártica, né? O tratado ele é preparado para isso porque é o tratado do consenso. Tá? Então, acima de tudo, além do Brasil ter direito a voto, né, como, vamos dizer assim, membro consultivo, ele, acima de tudo, tem direito a veto. A gente já sente isso na Antártica. Tá? Por exemplo, a última TCM, nós tivemos uma discussão gigantesca sobre navios de turismo. Não sei se o Paulo lembra. Tá? Foi uma discussão complicada em que o parâmetro estava sendo discutido. O parâmetro não era a quantidade de pessoas, e sim o número de navios, e a gente sentia que isso era, francamente, uma influência da IATO, que é a Associação dos Operadores de Turismo. Então, a gente sente isso daí, também sente na Antártica, mas, por exemplo, a Rússia, ela foi bastante enfática quanto a essa discussão do número de navios, do parâmetro a ser adotado para cada site. Então, acho que o Tratado Antártico ele tem uma proteção natural com relação a isso, que é a possibilidade de veto de cada um dos estados, dos membros consultivos. Secretário Leonardo? Eu acho que essa pergunta é bastante pertinente, porque eu acho que uma das tendências no Tratado da Antártida é justamente essa questão de bioprospecção. Esse é um assunto que vem sendo discutido aí já há alguns anos, e eu acho que isso vai tomar corpo na próxima década. E como lidar com interesses tão díspares, né? Nós temos o Brasil, enfim, os países em desenvolvimento, que têm interesse de fazer bioprospecção na Antártida, e tem a questão da repartição dos benefícios. E tem os países que são dotados de uma tecnologia, capacidade, infraestrutura, que tem uma posição um pouco diversa. Então, eu acho que isso, sim, vai ser um dos pontos de bastante negociação no âmbito da TCM.
no âmbito das ATCMs que virão. E essa questão também da biodiversidade marinha, isso está sendo negociado cada vez mais, né? Agora, em setembro, nós teremos nas Nações Unidas uma negociação sobre proteção, enfim, uso e conservação da biodiversidade marinha para áreas além das jurisdições nacionais, que é chamado BBNJ. Então, isso é uma coisa que, enfim, está pipocando aí na agenda internacional, e na Antártida isso vai ser também objeto de bastante negociação. Apenas complementando, já que eu estou como moderador, na última TCM, estive lá com o Almirante Guida, os Estados Unidos e o Japão barraram essa discussão sobre a biodiversidade, né? A bioprospecção, na verdade. Nós preparamos um artigo, eu e o professor Luiz Rosa, que está presente aqui conosco, né, e apresentamos lá na reunião do Tratado Antártico em Buenos Aires, a última reunião. E o americano barrou a discussão, e o japonês também. Não quis nem abrir grupo de discussão por internet, falando, esse assunto não vai ser discutido na TCM e pronto. Então, a gente vê que tem muito interesse político lá. E como as resoluções atualmente são por consenso, basta um país dizer que não, e acabou a discussão. Vou abrir para mais uma última pergunta para o colega, e aí a gente tem que encerrar. É bem simples a pergunta. Por que Antártica? Quando eu era menino, Antártica era cerveja. O tratado é Antártida. O protocolo de Madrid é Antártida. Aí eu chego aqui, seminário sobre a Antártica. Aí eu contei para um amigo e ele falou assim, deve ser sobre a cerveja. Então, afinal, o que eu boto numa tese? Antártica ou Antártica? Os dois estão corretos. Dos dois, valeu. Tá bem. É que a Antártica vem de anti-ártico, né? O que está ao contrário do Ártico. O Ártico é lá no norte, onde tem a constelação da Ursa, né? Daí Arctos é urso. Urso, que é a constelação, né? E daí o anti-ártico seria o Antártico, mas o vernáculo permite os dois usos, né? Então vamos passar a pergunta para o comandante ali e aí a gente encerra. Complementação. Nos primórdios do programa, surgiu essa Dúvida. essa coisa, é Antártida ou Antártica, né? A maior parte dos países, das línguas, se refere a Antarctique, francês, Antártica, inglês, vai por aí fora, né? Então nós decidimos ali, né, com a presença do representante do Itamaraty também, que nós passaríamos oficialmente a tratar como Antártica e não como Antártida. Até me surpreendi que o nosso primeiro secretário botou Antártida. Talvez essa história não tenha continuado bem no Itamaraty, mas nós decidimos, nos primórdios de 1983, que usaríamos oficialmente o termo Antártida. Ok. Modifica-se o tratado internacional. As duas formas são, segundo a língua corrente, são corretas. Uma última pergunta para encerrar. Temos uma pergunta ali, por favor. Ronald. Fechar. O INPE está presente na Antártica, dentro dos navios e na própria estação desde o começo do Proantar. O INPE é o detentor da maior série temporal de dados físicos de meteorologia na estação. Essa série de 30 anos foi interrompida na eventualidade do incêndio de 2012. Então, a gente está há mais de 6 anos sem nenhuma medida meteorológica feita e realizada em Ferraz. E existe uma contrapartida que é feita esporadicamente por projetos do INPE para medir alguns parâmetros físicos, tanto a bordo de navios quanto na estação, mas não são iniciativas de longo prazo. Como que o Brasil imagina a Estação Ferraz como uma provedora de dados, especialmente nessa área onde ela está colocada, que é uma área de grande mudança climática causada por amplificação polar, uma das poucas áreas que pode vir a ser habitada no futuro muito próximo, e a gente não tem um método de medição de longo prazo, de medidas muito básicas, meteorológicas ou oceanográficas, por exemplo. Bem, nós tivemos essa série interrompida em função do trágico incêndio que aconteceu em 2012. A partir daí, nós começamos a trabalhar na reconstrução da estação, que a gente tem uma expectativa de inauguração no próximo verão, em março, e nós faremos um trabalho de mais cerca de 1 ano para colocá-la na plena atividade. É claro que tudo isso é como um navio, a estação ela acaba tendo que funcionar como um navio, ela é distante,
Tá? Ela é um ser que tem que ter a sua vida própria. Então, nós faremos um comissionamento por mais um ano. Mas, a partir do inverno de 2020, ela estará totalmente apta para receber qualquer programa e ser utilizada por todos os órgãos que forem necessários. Tá? A gente gostaria de ter o INPE de novo nessa área, tá? Fazendo as suas coletas, fazendo as suas medidas, bem como já temos a possibilidade de ter a Fiocruz também participando no programa Antártico e diversos outros parceiros, novos parceiros com o programa, a partir da possibilidade da estação estar plenamente operacional. Inclusive, há uma possibilidade que está sendo estudada e que nós seremos visitados pelo diretor, pelo presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, para que a própria Agência Internacional de Energia Atômica estabeleça um laboratório de medições lá na área da nossa Estação Antártica, utilizando um dos nossos laboratórios, para que esses dados também sejam coletados e utilizados em prol da humanidade. Bom, gente, o tempo hoje, né? Eu vou entregar o certificado. Foi uma satisfação poder mediar esse primeiro debate. Eu gostaria de pedir a presença do professor Jefferson Simões, vice-presidente do SCAR, que está aqui presente hoje, prestigiando o nosso evento, para fazer a entrega do certificado dos nossos palestrantes. Como é que vai fazer, meu? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Com certeza. Vou tirar uma foto aqui, ó. Tá? Foto com... Gostaria de agradecer a presença de todos e pedir o retorno a partir das 14 horas para que nós continuemos o nosso seminário. Muito obrigado. Foto oficial aqui da entrega do certificado. Por favor. Muito bom. Obrigado. Obrigado, querido. Parabéns. Valeu, obrigado. Não está? Oi. Informamos que será servido um brunch aqui na entrada do auditório. E caso alguém queira almoçar também em um outro local, nós temos como sugestão, na saída do auditório, no próximo bloco à esquerda, um restaurante. Repetindo, então, nós teremos um brunch que será servido na entrada do auditório e, como alternativa, saindo do auditório, no próximo bloco à esquerda, há um restaurante.